Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. E aí, como é que foram o final de semana? Estudaram muita álgebra linear? Diga, estudei que só. Bem, vamos lá então. Alguma pergunta a respeito da disciplina, a respeito dos conteúdos, antes da gente passar para a aula propriamente dita? Não? Então, bora lá. Então, na aula passada, a gente passou a aula inteira fazendo demonstrações de propriedades das operações com matrizes. Então, elas aqui, né? Aí a gente parou numa que eu acho que foi número 13, né? Isso. A gente parou na associatividade do produto de matrizes, né? Beleza? Foi essa propriedade 13 aqui. Antes da gente continuar, a gente tem mais algumas propriedades aqui para ter que provar. E uma dessas propriedades, por exemplo, é que a transposta da transposta de uma matriz é a própria matriz, certo? É isso daqui, ó. Então, a gente só tem que provar o quê? Que a entrada IJ dessa matriz é igual à entrada IJ dessa matriz aqui. Então, vamos examinar isso. A entrada IJ, a entrada IJ dessa matriz aqui, nada mais é do que o quê? Note que aqui eu estou fazendo a entrada IJ da transposta de uma certa matriz. Beleza? A entrada IJ da transposta de uma matriz vai ser igual à entrada JI dessa matriz. Tá certo? E aí, novamente, quando a gente vai fazer, então, a entrada JI dessa matriz aqui, o resultado é o quê? Vai ser a entrada em que a gente inverte, né, esses índices aqui. Se aqui é JI, aqui vai ser IJ. Só que aí vai ser o quê, então? A entrada, a entrada JI dessa matriz vai ser igual à entrada IJ dessa aqui, certo? Que é a matriz que está aqui, né? Beleza? Então a conclusão é que a entrada IJ dessa matriz aqui é igual à entrada IJ dessa matriz aqui. Logo, as duas são iguais e, portanto, a gente tem essa igualdade aqui. Propriedade 15 é a propriedade simples, mas que diz o quê? Que se você pegar uma matriz qualquer e multiplicar pela matriz nula, o resultado é a matriz nula, tá certo? Agora vale uma observação aqui que é a seguinte, ó. Essa matriz aqui, ela pode ser uma matriz de ordem n por p. Essa daqui, como está multiplicando do lado direito, ela tem que ser uma matriz p por alguma coisa, certo? Ao fazer esse produto aqui, essa matriz vai ser uma matriz de ordem n por m, beleza? Já aqui, é, o, porque eu estou falando disso aqui porque eu não quero que vocês fiquem achando que essa matriz nula que aparece aqui é igual a essa matriz nula que aparece aqui, que é igual a essa, que é igual a essa. Não são, certo? A gente usa a mesma anotação para representar a matriz nula, mas nada a gente está dizendo com relação à ordem dessa matriz, certo? A gente só está querendo dizer aqui que se nesse produto aqui, essa matriz é uma matriz em que todas as entradas são iguais a zero, o resultado do produto vai ser uma matriz cujas entradas também são todas iguais a zero. Já a ordem é outra história, certo? Beleza? Como, por exemplo, aqui era uma matriz de ordem P por M, e essa aqui é de ordem N
por M, né? Supondo que a matriz A é de ordem N por P. Já aqui, ó, se a matriz A for de ordem N por P, essa matriz aqui ela tem que ter que ordem? Ela vai ter que ser, tipo, ordem M por N, né? Porque o número de colunas dela tem que ser igual ao número de linhas da segunda, certo? O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. E aí, se eu faço uma M por N vezes uma N por P, o resultado vai ser uma matriz de ordem M por P, beleza? É só isso que eu queria dizer com relação à ordem que essas matrizes têm, tá certo? Lembrando que ordem é o quê? Ordem de uma matriz é esse parzinho de números aqui, que indica o número de linhas e o número de colunas. Então vamos lá, vamos provar, por exemplo, isso daqui, certo? Então qual é a ideia? Eu tenho que provar que todas as entradas dessa matriz aqui são iguais a zero. Então é isso que a gente vai fazer, ó. Eu vou pegar então a entrada IJ dessa matriz e vou provar que é igual a zero. E a prova está aqui, certo? Quando a gente faz a entrada IJ de um produto de matriz, o que é que a gente faz? A gente vai fazer um somatório com K variando de 1 até P, certo? Do que? Da entrada IK da primeira matriz vezes a entrada KJ da segunda matriz. Beleza? A gente faz esse somatório aí. Só que, como essa matriz aqui ela é a matriz nula, então significa dizer que todas as entradas dessa matriz são iguais a zero. Está aqui, ó. Certo? E aí eu vou ter uma soma de quê? De várias coisas multiplicadas por zero. Como cada uma dessas coisas aqui, ó, vai nos dar zero, somar zeros vai nos dar zero. Então, a entrada IJ dessa matriz aqui é igual a zero. Do mesmo jeito, você prova isso aqui também, tá certo? Então, se eu pegar uma matriz cujas entradas são todas iguais a zero e multiplicar por outra matriz qualquer, o resultado será uma matriz cujas entradas são todas iguais a zero. Próximo aqui. A próxima propriedade é uma espécie de associatividade também, tá certo? Do mesmo jeito que a gente tem aqui, ó, uma associatividade, só que aqui é uma associatividade no produto de matrizes. Aqui eu tenho matriz, matriz, matriz. No produto de três matrizes, é verdade essa igualdade aqui que é a associatividade. Nessa propriedade 16, eu tenho um produto de três coisas aqui, só que isso aqui é um número e uma matriz. Beleza? Porque eu posso pegar uma matriz, multiplicar por um número, o resultado é uma matriz. E depois eu posso pegar essa matriz aqui e multiplicar por um número também. Certo? O que essa propriedade está nos dizendo é que, ao invés de eu multiplicar A por beta, pegar o resultado e depois multiplicar por alfa, eu posso fazer também o seguinte, eu posso multiplicar os dois números e usar o resultado do produto entre esses dois números para multiplicar a matriz A. Compreenderam o que a propriedade está dizendo? E a prova disso é o quê? Mesmo raciocínio de sempre, já que é uma igualdade entre matrizes, então eu vou provar que o elemento IJ dessa matriz é igual ao elemento IJ dessa aqui. E aí vamos lá, quem é o elemento IJ disso? Aí a gente tem que usar a definição da multiplicação por escalar, né? Quando a gente pega uma matriz e multiplica por um escalar, o que é que a gente faz? A entrada IJ do resultado vai ser igual a alfa vezes a entrada IJ da matriz A. Beleza? Então, eu estou usando isso aqui, ó. Eu estou olhando isso aqui como sendo uma matriz, e aí eu estou multiplicando por esse escalar aqui. Então, por definição, a entrada IJ desta matriz multiplicada por este escalar nada mais é do que aquele escalar, certo?
multiplicando a entrada IJ dessa matriz. Só que aqui eu tenho novamente a multiplicação por escalar. Então, eu vou fazer o quê? Usar a definição. Uma matriz A multiplicada por um escalar beta, a entrada IJ dessa matriz é calculada como fazendo isso aqui, certo? Então, ó, essa parte aqui corresponde a isso aqui, beleza? Tranquilo? Pronto. Aí o que que eu tenho aqui agora? Ó? Eu tenho um produto entre três números reais. Isso aqui é um número real, e a entrada IJ da matriz A também é um número real, porque a gente está trabalhando com matrizes reais. O produto de três números reais é associativo. Então, eu fiz o quê? Ao invés de escrever assim, eu escrevi desse jeito aqui. Fiz a associação entre o alfa e o beta aqui. Beleza? Aí o que é que eu tenho agora? Eu tenho um número real multiplicando a entrada IJ de uma matriz. Por definição, isso é o quê? Isso vai ser a entrada IJ desta matriz multiplicada por aquele número ali, por aquele escalar. Conclusão, a entrada IJ dessa matriz aqui é igual à entrada IJ dessa matriz aqui, ou seja, essas duas matrizes aqui são iguais, certo? Vale essa igualdade aí. Beleza? Outra propriedade que é importante é que se eu pegar o número 1 e multiplicar uma matriz qualquer, o resultado é essa mesma matriz. Tá certo? Aqui eu estou fazendo a multiplicação pelo escalar 1. Não é matriz identidade vezes uma matriz A, não, certo? Que também dá A. Beleza? Aqui é multiplicação de matrizes. Aqui é multiplicação por escalar. Uma matriz multiplicada pelo número 1. Ok? Bom, então, o que a gente vai ter aqui? Mostra a igualdade entre essas duas matrizes, significa entrada IJ dessa igual a entrada IJ dessa. A entrada IJ dessa matriz aqui, por definição, vai ser a entrada IJ da matriz A vezes o número. Aqui eu tenho um número real multiplicado pelo número 1. Isso vai dar o próprio número real A. Conclusão, a entrada IJ da matriz A é igual à entrada IJ da matriz 1 vezes A. Tá certo? Esta é a ideia. Alguma pergunta até agora? Tudo ok, eu acho. Pronto, não vou supor. Se está tudo ok para João, deve estar tudo ok para o restante também, né? Pelo menos não falaram no chat até agora. Ninguém disse nada. Então, beleza. Então, vamos lá. A próxima propriedade diz respeito ao seguinte, ó. Se você pega um produto de matrizes e vai multiplicar esse produto de matrizes por um número, você pode fazer o seguinte, você pode pegar uma das matrizes e multiplicar por aquele número e depois multiplicar pela outra matriz, certo? Eu posso fazer lambda A primeiro e depois multiplicar por B, como eu posso também multiplicar o B pelo lambda para depois multiplicar com A, tá certo? Tanto faz, beleza? Eu posso fazer o produto entre lambda e A ou entre lambda e B, antes de fazer o produto de matrizes, tá certo? Propriedade simples, né? Simples também é a demonstração, beleza? Então, provar a igualdade entre matrizes é entrada IJ disso igual a entrada IJ disso. Aí vamos fazer essa parte aqui, porque a outra igualdade entre essa matriz e essa daqui é análoga. Eu vou explicar onde é que tem a diferençazinha. Certo? Então, vamos lá. Quem é a entrada IJ disso aqui? Então, note que aqui eu tenho uma matriz multiplicada por um escalar.
A entrada IJ desse resultado é o quê? Vai ser igual à entrada IJ de lambda, desculpa, vai ser a entrada IJ da matriz vezes o escalar lambda. Agora, aqui a gente tem a entrada IJ de um produto de matrizes. Por definição, a entrada IJ de um produto de matrizes vai ser igual a esse somatório aqui. Tá certo? Onde eu estou colocando aqui o somatório indo até P, porque eu estou imaginando o quê? A matriz A como sendo a matriz N por P e a matriz B como sendo a matriz P por M. Beleza? Eu não estou escrevendo aqui quais são as ordens da matriz, porque eu acho que já está implícito, né? Acho que a gente já repetiu tanto demonstrações desse tipo que eu acho que já está mais ou menos claro para vocês que se eu coloquei a letra P aqui é porque o número de linhas dessa matriz, o número de colunas dessa matriz A é P e o número de linhas da matriz B é P, tá certo? Enfim, então aqui é a entrada IJ de um produto, por definição, a gente vai ter esse somatório aqui, beleza? E aí, o que acontece? Ó? Eu tenho um número multiplicando uma soma. O produto de um número real em relação à soma, ele é distributivo, né? Beleza? Então, eu vou fazer a soma de todos esses números multiplicados pelo lambda. Sim ou não? Essa é uma outra coisa do somatório. Um número que multiplica um somatório de coisas é igual ao somatório dessas coisas multiplicadas por esse número. Isso aqui é distributividade. Tá certo? É a distributividade. Beleza? Como se eu tivesse lambda vezes A1 mais A2. Isso nos daria o quê? Lambda A1 mais lambda vezes A2. E assim por diante. Tá certo? Beleza? Então, daqui para cá, eu usei a distributividade da multiplicação em relação à soma de números reais. E agora, aqui dentro, o que a gente tem? Eu tenho um produto entre três números reais, né? Eu tenho esse número real aqui, que é a entrada IK da matriz A, e esse outro número real, que é a entrada KJ da matriz B. No produto entre três números reais, o produto é associativo, então eu posso escrever isso daqui como sendo isso. Beleza? Só que no que está escrito aqui, esse pedaço é o quê? Eu tenho um número real multiplicando uma entrada de uma matriz. Isso, por definição, nada mais é do que a entrada da matriz lambda A, certo? Porque aqui eu tenho a entrada IK da matriz A multiplicada por um número, por definição, isso é a entrada IK da matriz lambda A. Beleza? E o que é que eu tenho aqui agora? Eu tenho o somatório entre a entrada IK de uma certa matriz vezes a entrada KJ de uma outra matriz. Isso nada mais é do que a entrada IK do produto entre essas duas matrizes. Tá certo? Então, aqui aparece a matriz lambda A, aqui a matriz B. E aí, ó, já que as entradas IJ são iguais, então essa matriz aqui e essa matriz aqui, elas são iguais. Beleza? E aí, para provar a igualdade entre essa e essa daqui, a diferença estaria só aqui, ó, nesse pedaço. Daqui para cá, eu usei associatividade, né? Certo? Beleza? Eu associei esses dois caras aqui, né? Só que aqui, como é um produto de números reais, eu poderia ter feito o quê? Eu poderia ter escrito isso aqui, ó. Poderia ter escrito AIK vezes lambda vezes BKJ. Eu poderia ter feito isso. Beleza? Porque a multiplicação de números reais, além dela ser associativa, ela também é comutativa, então eu posso colocar
os números reais que aparecem aqui na ordem que eu quiser. Se eu escrever desse jeito, aí o que acontece? Aqui continuaria sendo A e K, e esse pedaço aqui, ó, seria a entrada KJ do lambda B. Beleza? E aí, no final das contas, o que ia aparecer? O somatório que apareceria aqui, colocando isso no lugar disso aqui, seria a definição da entrada IJ do produto entre essas duas matrizes aqui, ó, essa e essa. Beleza? Essa seria a diferença. Tá certo? Aqui, eu não sei se... não é que é bem uma propriedade, não, certo? Não é bem uma propriedade. Mas é a negação de algo que a gente poderia achar que é uma propriedade. Que é o seguinte, ó. Quando a gente está no contexto de números reais, se eu pego o produto de dois números reais e sei que esse produto é zero, a conclusão é que um deles tem que ser zero. Não é isso? Tanto é que a gente usa essa propriedade aqui, ó, para resolver equações também, né? Porque, por exemplo, quando eu quero resolver a equação x² menos x igual a 1, eu posso escrever x² menos x como sendo x vezes x menos 1, aí esse produto dá zero. E aí, como eu tenho aqui o produto entre dois números dando zero, isso quer dizer que um desses caras tem que ser zero, podendo ser os dois, certo? Esse ou aqui, ele é um ou que a gente chama de inclusivo, né? Você pode ter apenas um desses dois casos, mas pode ter também as duas coisas, tá certo? Enfim. Mas enfim, se bem que nesse caso aqui, você ter as duas coisas não faz exatamente muito sentido, né? Porque se as duas coisas fossem verdadeiras ao mesmo tempo, né, você teria que ter 1 igual a 0, né? E não é o caso. Beleza? Os dois números 0 e 1 são ambos soluções dessa equação, certo? Mas aí a gente está falando no conjunto solução, né? O conjunto de todos os valores que resolvem a equação. Beleza? Não é que o x ele é ao mesmo tempo 0 e 1, não. Bom, mas enfim. Então, é desse tipo de propriedade que a gente resolve, inclusive, equações, né? Como eu falei. Tá certo? Porque daqui a gente vai ter x igual a 0 ou x igual a 1. Beleza? Só que, no caso de matrizes, se eu tiver uma matriz vezes uma outra matriz e o resultado é a matriz nula, não é verdade essa implicação aqui, ó. Essa implicação aqui ela é falsa. Não implica que uma dessas matrizes seja a matriz nula. Essa implicação não existe. Certo? Ou seja, o que está sendo dito aqui? Se essa implicação aqui é falsa, o que é que isso quer dizer? Quando a implicação é falsa, isso significa que, vamos lá, ó, vou relembrar coisa de matemática básica aqui. Ó. Lembram da tabela verdade da implicação? Se aqui é 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, a implicação funciona como? Ela é falsa apenas em qual caso? Nesse aqui, né? Certo? E nos demais casos, ela é verdadeira. Então, se essa implicação aqui ela é falsa, então significa dizer que eu posso ter isso daqui falso com isso daqui verdadeiro. Certo?
Só que aqui eu tenho uma conjunção, né? Aliás, uma disjunção, que eu tenho um ou, certo? Quando é que a disjunção é falsa? Aí vamos relembrar aqui. A disjunção. Quando é que a disjunção é falsa? Quando os dois são falsos, né? Apenas. Certo? Que é esse caso aqui, ó. Então, se essa implicação é falsa, então significa dizer que isso aqui é verdadeiro e isso daqui é falso. Se isso daqui é falso, isso quer dizer que A é diferente de zero, ou seja, existe uma matriz A que é diferente da nula e uma matriz B também diferente da nula, mas de modo que o produto entre elas é a matriz nula. Beleza? Então, para eu dizer que uma implicação não é verdadeira, ou seja, dizer que uma implicação é falsa, significa dizer que existem duas matrizes aqui, A e B, que serão diferentes da matriz nula, e isso daqui ainda é verdade, certo? Então, vamos lá. Vou escrever aqui, ou seja, existem, vou botar por extenso, existem A e B não nulas, tais que, quando eu faço A vezes B, o resultado é matriz nula. Então, se eu estou dizendo que existem, eu tenho que dar exemplo, né? Esse é o caso em que a gente tem que mostrar um exemplozinho. Beleza? Por exemplo, é, tome A igual a matriz 1, 0, 0, 0 e B como sendo a matriz 0, 0, 0, 1. Concordam que são matrizes não nulas? Sim, né? O que é uma matriz ser, o que significa uma matriz não ser nula? Significa dizer que pelo menos uma de suas entradas é diferente de zero. Porque ser a matriz nula significa que todas as entradas são iguais a zero. Se tem pelo menos uma que não é, a matriz não é matriz nula, certo? É uma matriz não nula. Beleza? Então vamos lá, agora vamos fazer o produto entre essas duas matrizes, certo? Vou fazer, por exemplo, A vezes B. Isso vai ser 1, 0, 0, 0 vezes 0, 0, 0, 1. Como eu estou multiplicando uma matriz 2 por 2 por uma matriz 2 por 2, o resultado vai ser uma matriz de que ordem? De que ordem? 2 por 2, né? Beleza? Onde o 2 por 2 aqui vem do quê? Esse 2 vem daqui e esse 2 vem daqui. Beleza? Bom, enfim. Quem é o elemento que aparece aqui na posição 1? Na posição 1, você vai fazer linha 1 com coluna 1. Quando você multiplica os elementos, todos os produtos dão iguais a zero, né? E aí, quando você somar tudo, o resultado zero. Nessa posição aqui, posição 1, 2, você vai fazer linha 1 com coluna 2. Todos os produtos também são iguais a zero e a soma vai dar zero, portanto. Aí a mesma coisa vai acontecer aqui e aqui. Então, note que eu tenho duas matrizes que são não nulas, mas o produto é a matriz nula. É outra diferença com relação à multiplicação de números reais. Beleza?
Compreendido aí? Sim, professor. Eu acho que na aula passada eu já comentei, né, sobre a comutatividade não ser verdadeira, né? Inclusive. Se eu não me engano, sim. Já, né? Eu dei exemplo, inclusive, não foi? Bom, Tá escutando, professor? estou escutando. Pronto. Ah, pronto. Porque eu tava falando aqui e não tá funcionando. Então, no caso, Ah, o produto tem duas matrizes. C0 não implica que uma das duas matrizes é nula. Mas se uma das duas for nula, vai exatamente. implicar. Vai implicar que a matriz Exatamente. é nula. Que é o que você pode concluir a partir disso aqui, ó. Se uma delas for a matriz nula, se você tiver um produto, né? A gente poderia ter escrito isso da seguinte forma, ó. Se A igual a zero ou B igual a zero, então A vezes B igual a zero. Eu estou falando zero, mas entenda matriz nula, tá certo? Beleza? Porque ó, se a gente tiver AB como sendo matriz nula, A vezes B é esse caso, né? Beleza? Se A for matriz nula, esse produto cai nesse caso aqui trocando A por B, né? Beleza? Então é a mesma coisa, tá certo? Tranquilo? Então, se no produto de duas matrizes, uma delas for a matriz nula, o produto é a matriz nula. Mas, se o produto é a matriz nula, isso não quer dizer que uma delas seja, certo? Que essa 19, essa questão, essa propriedade 19 aqui. Beleza? Agora vamos falar algumas coisas aqui sobre alguns tipos especiais de matrizes, certo? E outras coisas mais. Ainda sobre matrizes. Algumas coisas eu até já comentei na aula passada, como por exemplo, matriz nula é uma matriz, não importa qual é a ordem, ela é uma matriz cujas entradas são todas iguais a zero. Tá certo? Uma outra coisa que eu também já cheguei a falar é o que é matriz quadrada, né? Uma matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz em que o número de linhas e colunas é o mesmo, certo? Você olha para aquela tabelinha e é uma tabelinha quadrada nesse sentido, né? O número de linhas e o número de colunas é o mesmo, beleza? Não vou nem escrever aqui, né? Uma matriz quadrada é toda matriz, n por m, tá ok, n igual a m. Não vou escrever esse tipo de coisa porque não é necessário, né? Beleza? Conceito muito trivial. Dentre as matrizes quadradas, aí começam a aparecer outras coisas. Por exemplo, a matriz identidade, que também já foi definida na aula passada. O que é a matriz identidade? É uma matriz quadrada em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e todos os que estão fora da diagonal principal são iguais a zero. Então, a matriz identidade é uma matriz em que a entrada ij você pode definir desse modo aqui. A entrada ij vai ser igual a 1, se i igual a j, 0 se i diferente de j. Beleza? Dentre as matrizes quadradas ainda, a gente vai ter as matrizes que a gente chama de matrizes diagonais.
O que é uma matriz diagonal? Vamos chamar essa matriz de D, certo? D de diagonal. Não quer dizer que é a letra oficial, não, certo? Eu só vou chamar de D diagonal, D de diagonal, certo? Para poder falar a respeito de como que é a entrada, as entradas de uma matriz diagonal. As entradas de uma matriz diagonal, elas são iguais a zero se o I for diferente de J. É parecido com matriz identidade, certo? Só que em uma matriz diagonal, eu só tenho certeza de que é zero quem está fora da diagonal principal. Quem está na diagonal principal pode ser qualquer coisa. Beleza? Inclusive, eu vou colocar aqui do lado um exemplo, né? Por exemplo, de matriz identidade 3x3, eu posso ter uma matriz como essa aqui, ó. Na diagonal principal, todo mundo vale 1 e fora vale 0. No caso de uma matriz diagonal, na diagonal pode aparecer qualquer coisa. Agora, o que está fora tem que valer 0. Então, no caso, a matriz identidade é um caso particular de matriz diagonal? Exatamente, certo? É uma matriz diagonal também. Ela é uma matriz quadrada, certo? A identidade ela é uma matriz quadrada em que todo mundo que está fora da diagonal principal vale 0. Agora, no caso da identidade, ela ainda tem a propriedade adicional de que todos os caras na diagonal são iguais a 1. Em uma matriz diagonal, ela é diagonal porque os únicos caras não nulos estarão na diagonal, se existirem elementos não nulos, né? Porque se você observar a definição também, a matriz nula também é uma matriz diagonal. Sim ou não? Sim, professor. Concordam, Posso perceber. concordam que essa matriz aqui é uma matriz diagonal também, né? Porque todo mundo que está fora da diagonal vale 0. O que está na diagonal pouco importa. Pode ser 0 também, inclusive. Beleza? Bom, dentre as matrizes quadradas, a gente vai ter ainda as matrizes que a gente chama de simétricas. Certo? Matrizes simétricas. O que é uma matriz simétrica? Uma matriz simétrica é toda matriz cuja transposta é ela mesma. Certo? Se a transposta de uma matriz é igual a ela mesma, aí a gente tem a seguinte observação. Se Nesse caso. diga. Não, é que eu pensando aqui, seria então que um elemento AIJ é igual ao elemento AJI? Exatamente, é o que eu vou provar nessa observação aqui, ó. Porque eu estou dizendo isso daqui, mas aí como é que são, então, os elementos da matriz, né? As entradas da matriz. Então, se A é uma matriz A e J quadrada, certo? Então, vai ser verdade isso aqui. O A e J vai ser igual a AJI. Beleza? De fato, por que isso é verdade? Porque se você pegar a entrada IJ, desculpe, vamos pegar aqui, a entrada IJ mesmo. Vamos pegar a entrada IJ da matriz transposta, certo? A entrada IJ da matriz transposta deixa eu trazer isso para cá. Por um lado, isso vai ser igual à entrada IJ da matriz A, porque eu estou supondo que a transposta e a matriz A são iguais, certo? Mas por outro, por definição, o que é a entrada IJ da transposta? É igual à entrada JI da matriz A. Então, ó, o Azinho
IJ é a entrada IJ da matriz A, que vai ser igual à entrada IJ da transposta, já que A é igual a transposta. E isso daqui é igual à entrada JI da matriz A, que é igual a Azinho JI da matriz A, né? Então, isso aqui é verdade, ó. Beleza? Bom, mas vamos ver um exemplo, né? Um exemplo. Essa matriz aqui, bota assim. A matriz, sei lá, 1, 2 menos 3, tá aqui 4 e 5, e 7, aqui 7, menos 3, e aqui 2. Pronto. Essa matriz aqui, por exemplo, é uma matriz simétrica. O elemento da posição 1, 2 e 2, 1 são iguais, da posição 1, 3 e 3, 1 são iguais, 2, 3 e 3, 2 são iguais, e o que está na diagonal pouco importa, né? Beleza? Não é porque A e I sempre vai ser igual a A e I, né? Se eu inverter os índices aqui, não estou mudando nada, né? Eu estou na diagonal principal. Beleza? Então, reparem que numa matriz simétrica, os caras que aparecem aqui, ó, acima da diagonal principal, são os mesmos que vão aparecer abaixo da diagonal principal. Só que é como se tivesse um espelho aqui, ó. E aí você está refletindo esses caras para cá, ó. Beleza? Na simétrica. É daí que vem o termo simetria, né? Certo? Tudo que está de um lado da diagonal principal é uma reflexão do que está do outro lado da diagonal principal. Tranquilo? Sim ou não? Sim, professor. A matriz identidade é uma matriz simétrica? Eu acho que sim. Sim, professor. Sim, né? Certo? A matriz nula, quadrada, nula, é uma matriz simétrica? Sim, professor. Também. Beleza? Bom, além das matrizes simétricas, Professor, diga o Victor aí, pediu para explicar de novo. a qual parte? Diga, Vitor, qual é a parte? O que é uma matriz simétrica? Isso. É uma matriz em que quando você olha para a diagonal principal, ó, o que está acima e o que está abaixo da diagonal principal são as mesmas coisas, como se fosse uma reflexão, ó. Certo? Se você quiser olhar para uma matriz e identificar se ela é simétrica, basta você olhar nesse sentido, certo? Compara com a diagonal principal. O que está em cima e o que está embaixo são as mesmas coisas, só que como se tivesse refletido, né? Beleza? Então, ó, posição 2, posição 2, 1, os mesmos elementos. Posição 1, 3, posição 3, 1, os mesmos elementos, certo? 1, 3, 2, 3 e 3, 2 também. Se eu tirar, por exemplo, esse sinal de menos aqui, essa matriz ela é simétrica? Não, professor, não é mais. Não é mais, certo? Porque apesar desses caras continuarem sendo iguais, esse aqui já não é mais, beleza? Eu vou colocar uma outra matriz aqui e perguntar se ela é simétrica. Essa matriz aqui, por exemplo. Deixa Sim, eu, professor, é simétrico. deixa eu colocar uma diferençazinha aqui. Pronto. Vou botar assim. Essa matriz aqui, simétrica? Não é simétrica. Não é simétrico.
Mas se você olha para essa diagonal aqui, o que está em cima dessa diagonal, o que está embaixo, são as mesmas coisas. Aliás, aqui 5 também, né? São as mesmas coisas como numa reflexão, né? Sim ou não? Sim, mas a definição da matriz simétrica envolve Isso. a diagonal principal. A diagonal principal. Exatamente. Certo? Beleza? Então, essa daqui não é simétrica. Deixa eu deixar anotado o exemplo que estava antes. Que depois eu jogo esse PDF lá no grupo de novo, certo? Próximo tipo especial de matriz aqui é a matriz antissimétrica. O que é uma matriz antissimétrica? É uma matriz cuja transposta é igual a menos ela mesma. Beleza? Ou, se preferir, menos a transposta é igual à própria matriz A. Certo? Tanto faz. Tranquilo? A observação é a seguinte. Se a matriz A tem entradas A e J, então a entrada IJ de A é igual a menos a entrada JI. Certo? É parecido com a definição de simétrica. A diferença é que os caras que estão acima da diagonal vão ser iguais aos que estão embaixo, trocando o sinal. Certo? Só isso. Beleza? Eu não vou nem fazer a prova disso aqui, certo? Mas enfim, e por falar em prova disso, tem uma propriedade que eu não demonstrei, ó, agora que eu estou me lembrando, que a matriz menos A ela pode ser obtida fazendo a matriz A multiplicado por menos 1. Será que vocês conseguiriam provar isso? Nossa, já tem a prova lá da multiplicação por escalar. É só considerar menos um como escalar. Sim. Mas e aí? Por definição, essa matriz aqui ela é o quê? Ela é justamente isso, né? Ela tem as mesmas entradas de A, só que trocando sinal, não é isso? Então, quando você faz menos 1 vezes A entrada IJ disso aqui nada mais é do que menos 1 vezes a entrada IJ de A. E isso daqui, por definição, um número real, aliás, por definição não, né? No conjunto dos números reais, um número real multiplicado por menos 1 é igual a menos esse número real. Beleza? E isso daqui vai nos dar, então, menos A e J. Então, as entradas dessa matriz aqui, a entrada IJ dessa matriz é a mesma entrada da matriz menos A, né? Beleza? Então, as duas são iguais. Mas, enfim. Por que eu falei nisso? Porque se eu fosse provar essa coisa aqui, ó, vamos provar logo, né? Aí esse negócio fica, ó, se eu fosse provar, vamos provar logo. Se eu faço, ó, a entrada IJ da transposta, aqui, ó, deixa eu desligar essas notificações aqui. Pronto. Vou responder um negócio aqui que é meio urgente. Bom, seguindo aqui. Então, quem é a entrada AIJ da transposta? Por um lado, isso daqui vai ser igual à entrada IJ de menos A, porque eu estou supondo que a transposta é igual a menos A.
E como a gente viu, a entrada IJ de menos A é igual a menos a entrada IJ de A, certo? Beleza? Só que, por definição, a entrada IJ da transposta de A é igual à entrada JI de A. Beleza? Isso daqui vai ser o nosso menos Azinho IJ, e aqui é o menos Azinho JI. Então, é verdade isso daqui. Beleza? Enfim. Uma outra observação uma outra coisa que dá para notar com relação à matriz antissimétrica é que os elementos da diagonal principal são todos iguais a zero, né? Por quê? Porque se você pegar disso aqui e fazer I igual a J, então você vai ter A e I igual a menos A e I. E, portanto, 2 vezes A e I é igual a zero. Como 2 é diferente de zero, então esse cara tem que ser igual a zero. Então, quem está na diagonal principal é igual a zero. Beleza? É uma outra coisa com relação à matriz antissimétrica. Um exemplo de matriz antissimétrica. Um exemplo é, sei lá, essa matriz aqui, por exemplo. Beleza? Essa é uma matriz antissimétrica. O cara da posição 1, 2 é igual a menos o cara que está na posição 2, 1. Certo? Pega a diagonal principal e compara o que está em cima com o que está embaixo, como numa reflexão. Se tudo for igual, só que com um sinal, quer dizer, não é igual, né? Se for quase igual, né? Se a diferença for só o sinal, certo? Então ela é antissimétrica. Beleza? Essa matriz aqui ela já deixa de ser antissimétrica, né? Porque esse elemento aqui, ó, da posição 1, 3 e 3, 1, eles são iguais, né? Inclusive tem o mesmo sinal. Na matriz antissimétrica, tudo que está de um lado da diagonal tem sinal contrário ao que está abaixo da diagonal, certo? Exceto, claro, né? Se o cara aqui fosse zero e daqui zero, ok. Beleza? Porque zero e menos zero é a mesma coisa, né? Tranquilo? Se eu pegar um desses carinhas aqui da diagonal principal e colocar diferente de zero, ela também deixou de ser uma matriz antissimétrica, né? Porque uma consequência da antissimetria da matriz é que tudo que está na diagonal principal tem que ser igual a zero. Se tiver alguém que não é zero, ela não é antissimétrica. Beleza? Que é esse caso aqui. Ela não é antissimétrica porque esse carinha aqui não é zero. Note que os outros, ó, diferem apenas do sinal, esse com esse com esse, mas isso não é suficiente para garantir que ela é antissimétrica, certo? Esse cara tem que ser igual a menos ele, e é. Esse cara tem que ser igual a menos ele, só que 1 não é igual a menos 1, né? Beleza? Então, essa aqui não é antissimétrica. Aqui, agora, é antissimétrica. Tá certo? Esses são os principais tipos de matrizes aí, matrizes especiais. Outras vão aparecer durante o curso, mas eu quis mencionar logo essas aqui para que a gente já fique familiarizado com essas matrizes aí. Não tem muitas, né? Mas elas vão aparecer com bastante frequência durante o curso. Beleza? Bom, dentre as coisas que a gente ainda pode fazer com matrizes, tem uma
que é a gente calcular o traço de uma matriz. Eu vou falar de traço agora porque futuramente traço de uma matriz vai ser um exemplo de transformação linear, certo? Mas vamos falar aqui de traço. O que é o traço de uma matriz? A gente vai denotar o traço por TR, o traço de A como sendo TR de A, e o que vai ser o traço de A? Vamos botar assim, definição, dada a matriz A igual a AIJ, N por N. O traço é uma coisa que a gente define para matriz quadrada, certo? Então, dada a matriz A igual a isso, definimos o traço de A como sendo o número real, como sendo o número dado por isso aqui, ó. TR de A, traço de A, vai ser a soma de todas as entradas que pertencem à diagonal principal. Certo? Exemplo. Qual é o traço da matriz 1, 0, menos 1, 3, 5, 9, menos 8, 7, 6? Qual é o traço dessa matriz aqui? 12, professor. Aí você vai olhar para a diagonal principal, somar tudo e o resultado 12, beleza? 6 mais 6, 12. Compreendido o conceito de traço? Sim, professor. Pronto. Propriedades do traço. Propriedades. O traço da soma de duas matrizes é igual à soma dos traços. Beleza? Compreenderam qual é a propriedade, né? Beleza. Eu não me refiro à demonstração não, porque eu não fiz, né? Então, vamos fazer a demonstração dessa, né? Então, em relação a traço, se eu não quiser escrever isso, para poder colocar a entrada azinho aqui do traço, eu poderia ter escrito simplesmente isso daqui, ó. Não é porque na notação que a gente está usando, quando eu faço isso daqui, eu estou me referindo à entrada KK de A, beleza? Então vamos lá. Como é que vai ficar então? O traço de A mais B. Por definição, isso vai ser o quê? Vai ser o somatório com K variando de 1 a N. De quem? Da entrada K. Acho que é melhor trocar esse KK, porque senão... Vamos botar aqui a entrada KK de A mais B. Beleza? Só que, por definição, o que é a entrada KK de A mais B? O que é? Vai ser a entrada KK de A mais a entrada KK de B, certo?
E aí lembram daquilo que eu falei na aula passada, que o somatório de uma soma vai virar a soma de somatórios? Sim, professor. Então, a gente vai ter aqui, ó, o somatório de AKK mais somatório de AKK, de BKK, certo? E aí, ó, por definição, o que que é o somatório de AKK? O que que é o somatório? Esse somatório É o aqui traço de A. vai ser justamente o traço de A. E aqui, justamente, o traço de B. Mateus, quando você fala, eu tô escutando a minha própria voz. Você não está usando fone de ouvido, né? Não, professor. Ah, então deve ser por isso. Mas não tem problema não. Teve uma mudança de configuração que eu fiz aqui também, no OBS, eu não sei se vocês repararam nas gravações das aulas anteriores, mas o áudio de vocês não saía na gravação. Alguém chegou a reparar isso? Sim, eu reparei. Eu É percebi porque também. eu tinha esquecido de uma configuração aqui. Agora, o que vocês falarem durante a aula vai estar na gravação também. Beleza? Então, entenderam essa propriedadezinha aqui, né? Propriedade simples, o traço da soma é igual à soma dos traços. Beleza. E demonstração fácil também, né? Uma outra propriedade aqui, eu vou chamar essa propriedade aqui de 1. E vamos para a propriedade 2 do traço, que é a seguinte. Se eu pegar uma matriz e multiplicar por um número, o traço disso vai ser esse número vezes o traço da matriz A. Beleza? E de fato, ó, por definição, o traço de lambda A vai ser o somatório K variando de 1 a N. A soma das entradas KK da matriz lambda A. Por definição, isso daqui é igual ao quê? Isso daí é igual a lambda vezes a entrada AKK, certo? E aí, ó, quando eu tenho um número multiplicando as parcelas de um somatório, eu posso colocar esse número para fora do somatório. Beleza? Por causa da distributividade. Então, eu vou ficar com lambda vezes o somatório K variando de 1 a N de AKK. E aí o somatório de AKK nada mais é do que o traço de A. Tranquilo? Propriedade 3. Propriedade 3. O traço de A vezes B e o traço de B vezes A é o mesmo. Engraçado isso, né? Porque o produto AB e o produto BA pode não ser o mesmo, pode não dar o mesmo resultado, né? Podem ser matrizes diferentes, concordam? Porque o produto de matrizes não é comutativo, né? Realmente. Mas o curioso em relação ao traço é que mesmo que essa matriz seja diferente dessa matriz aqui, a soma dos caras na diagonal principal é a mesma. Certo? Beleza? Claro que aqui eu estou supondo que as matrizes A e B são quadradas, certo? Apesar de fazer traço, tem que ser quadrado, né? Mas eu vou falar uma coisinha com relação ao traço de um produto, certo? Porque você pode ter duas matrizes que não são quadradas, mas o produto pode ser quadrado. Professor, é tipo
multiplicar uma matriz linha por uma matriz coluna, que tem a mesma quantidade de linhas e colunas, no caso. No caso, a quantidade de Por linha é exemplo, igual à quantidade de coluna. não, mas por exemplo, eu digo isso aqui, ó. Se você pegar uma matriz 2 por 3 e multiplicar por uma matriz 3 por 2, o resultado é o quê? Ah, eu acho que era isso que você estava querendo dizer É uma antes, né? matriz, é uma 2 por matriz 2 por 2. 2, isso. Só que se você fizer o produto ao contrário, né? A 3 por 2 por uma 2 por 3, o resultado vai ser uma 3 por 3 por 3. 3. Então veja que você pode pegar duas matrizes, A e B, onde A é 2 por 3 e a B é 3 por 2, de modo que o produto AB é 2 por 2, é quadrado. B por A é 3 por 3, quadrado também, né? Só o fato de já não terem as mesmas ordens já quer dizer que os resultados são diferentes, né? São duas matrizes diferentes, certo? Mas de todo modo, o que eu queria só colocar aqui é que você não precisa ter duas matrizes quadradas para que o produto seja uma matriz quadrada, né? Ou ainda também, né? O produto de duas matrizes pode ser uma matriz quadrada sem que as duas matrizes sejam quadradas. É isso que eu queria dizer, né? Beleza? E aí você pode falar no traço do produto AB, mesmo que A e B não sejam quadradas. Certo? Mas aqui eu estou supondo que as matrizes A e B são quadradas para de fato poder valer essa igualdade aqui. Tá certo? Porque aqui você podia ter uma matriz 2 por 2, aqui uma 3 por 3, certo? Mas vamos ver, vamos examinar isso um pouco mais a fundo também, né? Saber se realmente as duas precisam ser quadradas. Vamos lá. O que é o traço de A vezes B? Vai ser o somatório K variando de 1 até, sei lá, N. Digamos que as duas matrizes A e B são quadradas de ordem N, certo? O K vai variar de 1 até N. Da entrada KK do produto AB. Beleza? Sim ou não? Só que, por definição, isso daqui é o quê? Isso aí é a entrada KK do A e a entrada KK do B. Aí vamos lá. Ó. Isso aqui já vai ser um somatório, né? Vai ser o somatório da entrada. Vamos usar, sei lá, letra I. Vamos usar somatório com I variando de 1 a N. Vou botar L, certo? Pronto. L variando de 1 a N. De A KL vezes BL K. Sim ou não? Sim, professor. Esse produto aqui é um produto entre dois números reais, eu posso comutar. E aí fica assim, ó. Somatório K variando de 1 a N do somatório com L variando de 1 a N de BLK vezes AKL. Beleza? Beleza. E agora, o que é que dá para fazer? Inverte o E a ordem somatório. dos somatórios. Isso. Aí vai ficar o quê? Somatório L de 1 a N, K de 1 a N, de BLK, AKL. E agora sim, você pode dizer que isso daqui é o quê?
Isso daí vai ficar LL do E. produto BA. Exatamente. A entrada LL de B vezes A. E aí aqui, veja que aqui eu estou usando L como índice, mas aqui eu estou usando K, né? Mas isso não importa, porque o que importa é que aqui é a soma dos elementos da diagonal, né? Dessa matriz. Beleza? E a soma de todos os caras da diagonal é o traço dessa matriz. Então, conclusão, o traço de A vezes B e o traço de B vezes A é o mesmo. Beleza? Beleza. Tranquilo? Então, por exemplo, ó, vou pegar essas duas matrizes aqui. Essa aqui é a matriz A e matriz B como sendo, sei lá, bota aqui 5, 6, 7 e 8. Bem imaginativo aqui, né? Então, se eu fizer a multiplicação aí, o que é que a gente vai ter? Linha 1 com coluna 1 vai nos dar 5 mais 14, né? Vai dar 19. Sim ou não? 5 mais 2 vezes 7, 14. 5 mais 14, 19. Beleza? Então a gente fez linha 1 com coluna 1, elemento da posição 1. Posição 1, 2 vai ser linha 1, coluna 2. Isso vai nos dar 6 mais 16, né? Que é 22. Agora vamos fazer linha 2 com coluna 1 para obter o elemento daqui. Isso vai nos dar 15, que é o 3 vezes 5, mais 28, que é o 4 vezes 7, né? 15 mais 28, 43, né? Próximo, linha 2 com coluna 2 para obter o elemento daqui. Então a gente vai ter aí 3 vezes 6, 18, mais 4 vezes 8, que é 32. 18 mais 32, 50, né? Beleza? Então aqui é o A vezes B. Quem é o traço? O traço é 69. Beleza? A propriedade já foi demonstrada, mas aí eu só vou verificar assim num exemplo, né, a coisa acontecendo, né? E tem que acontecer, né? Tem que acontecer de dar o mesmo resultado. A gente só vai ver isso acontecendo. Agora, se eu fizer BA, vamos lá, BA 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Qual vai ser o resultado do produto B vezes A? Então, linha 1, coluna 1, vai dar 5 mais 18, 5 mais 18, 23. Certo? Linha 1, coluna 2, a gente vai ter aí 10 mais 24. 10 mais 24, 34. Agora, linha 2 com coluna 1, para obter o cara daqui. Isso vai dar 7 mais 24, né? Que é o 8 vezes 3. 7 mais 24, 31. Linha 2 com coluna 2. O que vai ter? Vai ser 14 mais 32, né? 14 com 32 vai dar 46.
Beleza? E aí note que o traço de B vezes A é igual a 23 mais 46, que é também 69. Beleza? E repare que as duas matrizes, ó, são completamente diferentes, né? Não tem nenhuma entrada igual, inclusive, né? Beleza? Chega a ser nem um pouco intuitivo essa propriedade. Eu não sei o quanto intuitivo isso pode ser, mas... Aliás, contra-intuitivo você disse, né? Contra-intuitivo, né? Eu disse nem um pouco intuitivo. Ah, tá. Pronto. De fato. De cabeça, assim, você não consegue imaginar nenhuma razão, né, para que desse o mesmo resultado, uma vez que A vezes B e B vezes A nem sequer dá a mesma matriz, né? Claro, se A vezes B e B vezes A fossem iguais, aí é claro que o traço de A vezes B e o traço de B vezes A é o mesmo, né? Beleza? Mas, como A vezes B e B vezes A pode não ser a mesma coisa, realmente é curioso, né? Você pensar que se você comutar as matrizes dentro do traço, o resultado ainda é o mesmo. Beleza? Note que eu não estou falando que o resultado é o mesmo com relação ao produto, certo? O produto pode até mudar, mas o traço do resultado não. Beleza? Então essa é a propriedade 3 aí. E última propriedade do traço, propriedade simples. Eu até poderia ter enunciado ela antes, que é o traço da transposta de uma matriz é igual ao traço da própria matriz, né? Sim ou não? Sim, Porque quando professor. você faz a transposta de uma matriz, tudo que está na diagonal principal permanece no lugar, né? Não muda nada. Beleza? Isso Sim, aqui é bem exatamente. óbvio, né? Isso aqui é bem óbvio. Tranquilo? E era isso, certo? Em relação a traço. Aí vai ter umas outras coisas durante o curso que a gente vai fazer, como por exemplo, definir o que é isso, definir essa coisa aqui, ó, como sendo o traço de B transposta vezes A. E aí a gente vai ver que isso daqui, ó, vai nos dar uma coisa que a gente chama de produto interno, no caso, no espaço das matrizes. No espaço das matrizes reais, isso aqui é um produto interno. E um produto interno, ele é uma generalização do conceito de produto escalar que vocês viram em geometria analítica. Lembram do produto escalar? Se você tiver um vetor U como sendo x1, x2, x3, V igual a y1, y2, y3, o que é o produto escalar? Você multiplica as coordenadas correspondentes e soma os resultados, né? Sim ou não? Sim, professor. Certo? Exatamente. Então a gente pode ver isso como sendo um somatório de x e y aí, né? Com o i variando de 1 até 3. Em Rn é a mesma ideia. Certo? Imagine que a gente não tem só 3 coordenadas agora, a gente tem n coordenadas. A gente pode definir um produto escalar desse mesmo jeito. Beleza? Só que a gente não chama mais, na maioria das vezes a gente não vai chamar mais de produto escalar, né? A gente vai chamar de produto interno. Nesse caso aqui, quer dizer, na verdade, no caso de Rn, isso aqui a gente ainda vai chamar de produto escalar.
beleza? Mas aqui em álgebra linear, a gente vai chamar também isso de produto interno canônico em Rn, beleza? Produto Professor, interno, diga. todas as propriedades que a gente aprende em R2 e R3, no caso, módulo de vetor, produto escalar, produto vetorial entre os vetores, sempre vai valer para todo, qualquer O Rn. vetorial não. Existe uma noção de uma existe uma noção de produto vetorial, mas algo que dá para relacionar com produto vetorial em Rn, mas em geral não tem produto vetorial não. Mas nas demais coisas, sim, a gente tem norma de vetor em Rn, distância de vetores em Rn. A gente vai ver ainda nesse curso, quer dizer, eu acho que não está na ementa não, né? Mas a gente pode falar, pelo menos em álgebra linear 2, com certeza, vocês vão ver projeção de um vetor sobre outro em Rn. E no curso de geometria de álgebra linear, vai ver mais do que Rn, a gente vai ver em qualquer espaço vetorial. Rn vai ser só um exemplo de espaço vetorial. E aí por que eu estou me referindo a isso daqui? Porque isso daqui, ó, vai acabar sendo um produto interno no espaço das matrizes. É como se isso daqui, ó, fosse o cálculo do produto escalar de matrizes, que seria mais ou menos assim, ó. Sei lá, o que seria uma espécie de produto escalar entre duas matrizes? Seria você pegar ó, essa coordenada vezes essa, mais essa vezes essa, o produto de todas as coordenadas correspondentes às mesmas posições, multiplica e soma. Certo? Essa com essa, esse com esse. Mas é bem parecido com o que a gente já faz em Rn. Porque essa matriz aqui, ó, essa matriz você pode pensar nela, ela sendo uma matriz 2 por 2, ela tem 4 entradas, a gente pode pensar nessa matriz como se fosse um vetor em R4. Essa daqui também. Beleza? E aí se você faz o produto escalar entre essas duas coisas aqui, ó, você está definindo um produto escalar entre as duas matrizes. E aí, uma vez que você tem um produto escalar ou produto interno, aí a partir do produto interno você pode falar em norma da matriz, você pode falar em distância entre matrizes. A pessoa que doideira, né? Porque em R3 vocês ainda conseguem visualizar o que é a distância entre dois vetores, né? Sim ou não? Dados dois vetores, né, a distância entre eles, você pensa como a distância entre esses dois extremos aqui, né? Entre os dois extremos finais dos vetores, né? Beleza? Porque em geometria analítica, né, é como se todos os vetores tivessem o zero como sendo a origem dele, né? Certo? E aí, quando você pensa na distância entre esses dois carinhas aqui, ó, isso define a distância entre dois vetores. Beleza? E aí, essa distância que vocês aprenderam lá na geometria analítica, ela é uma distância que pode ser definida a partir do produto escalar, não é? Lembram que o módulo de um vetor, ele é igual à raiz quadrada do produto escalar desse vetor por ele mesmo? Sim ou não? Sim, professor. Então, Porque a quando a gente gente tinha tem um... visto como sendo o módulo ao quadrado igual ao produto escalar entre eles. Aí que dá a mesma coisa.
Isso, exatamente. Certo? Então, quando a gente tem um produto escalar genérico, um produto interno, quando a gente define, quando a gente pega e faz a raiz quadrada do produto interno de um vetor por ele mesmo, isso vai ser uma coisa que tem exatamente as mesmas propriedades do módulo, certo? E aí a gente vai chamar isso de módulo também. O módulo de um vetor com base em um dado produto interno, certo? E aí, ó, se isso daqui dá um produto interno entre matrizes, a gente pode falar em norma de uma matriz, distância entre duas matrizes, ângulo entre duas matrizes, certo? Eu basicamente já terminei a aula, certo? Eu não vou dar mais assunto não, porque pelo tempo que faltava ali, acho que não ia valer a pena começar a falar sobre sistemas não, certo? Para não misturar as ideias, né? Das coisas que a gente viu aqui de matrizes e as coisas que a gente vai ver de sistemas. Deixa para quarta-feira mesmo. Mas atentem para essas doideiras que eu estou falando aqui, que não é bem doideira, mas é para, digamos assim, dar uma ideia a vocês de coisas que a gente ainda vê em álgebra linear. Dá uma perspectiva de curso. Não só de linear 1, mas também de linear 2, porque parte do que eu estou dizendo aqui é só em linear 2 que vocês vão ver. Mas eu estou falando também para abrir a mente de vocês com relação a certos conceitos que vocês viram em geometria analítica e que eles têm uma generalização, certo? Em outros espaços, beleza? Então, ó, você pode falar em norma de matriz, distância entre matrizes, como foi que eu disse mais? Ângulo entre matrizes, certo? Não é entre vetores, não, professor. Entre matrizes. Ah, tá. Porque você pode definir o módulo a partir de um produto interno. Igual se faz, igual vocês viram em geometria analítica, que é isso que eu acabei de dizer. Ó. Você pode definir o módulo de um vetor como sendo a raiz quadrada do produto escalar de um vetor por ele mesmo. Esse produto escalar ele pode ser generalizado para um produto interno, que a gente chama. Certo? E a raiz quadrada do produto interno de um cara por ele mesmo tem exatamente as mesmas propriedades de módulo. Aí você pode falar em módulo proveniente de um produto interno. E produto interno é uma coisa que você define não só para vetores em R2, R3 e Rn, não. Você define para matrizes, você define para funções, para polinômios. É uma doideira. Isso que eu estou mostrando aqui a vocês, por exemplo, isso é um exemplo de produto interno entre matrizes. Um exemplo. Então, a partir disso aqui, ó, você pode falar no módulo de uma matriz. E aí o módulo de uma matriz vai ser a raiz quadrada do produto interno dessa matriz por ela mesma e acabar ficando assim, ó, como sendo a raiz quadrada do traço da transposta de A vezes A. Isso aqui é a forma como a gente pode calcular o módulo de uma matriz. Beleza? E a gente pode falar em distância entre duas matrizes como sendo o módulo da diferença. Aí, se você aplica essa definição aqui, aí você teria um jeito de calcular a distância entre duas matrizes. Diga aí, que maluquice, bicho. E ângulo também. Lembra como é que é ângulo lá em geometria analítica? Você define como sendo o valor de θ para o qual o cosseno de θ é igual a isso aqui, né? Não é isso? Sim, professor, isso mesmo. Então, o valor de θ cujo cosseno for igual a esse número aqui,
você vai chamar esse θ como sendo o ângulo entre os vetores u e v, né? O menor θ, né? Para o qual isso aqui é verdade. Você pode fazer isso com matrizes também, beleza? Onde essas coisas aqui, ó, são calculadas usando isso. Desculpe, cadê? Isso aqui. Deixa eu limpar aqui. Usando essa coisa aqui, ó. Tá certo? Tá Enfim, certo. tem todo um universo de doideiras aí, mas que no final das contas são coisas bem legais de estudar, certo? Algumas dessas coisas a gente vai ver durante esse curso, mas a maioria dessas coisas que eu falei, eu acho que só no curso de Álgebra Linear 2 é que vocês estudariam, certo? Enfim, eu sei que eu poderia ter iniciado aqui o estudo já de sistemas lineares, poderia ter começado, mas para não misturar as coisas de matrizes com sistemas, eu resolvi contar toda essa lorota. Eu fiquei contando essas lorotas aqui, mas mais para abrir a cabeça de vocês, né? Dar uma machadada assim no meio e abrir as bandas assim e colocar mais umas coisas ali dentro, além daquilo que a gente já está estudando aqui, certo? Beleza? Certo, professor. Beleza. Bom, então, Assim, diga. eu não sei, é porque assim, tem vários planos de curso e tal, mas se eu não me engano, o Álgebra Linear 2 não é obrigatório para licenciatura, ou é? Não, é optativo. Ele é obrigatório para o bacharelado. Mas seria extremamente importante, é uma recomendação que eu dou a todos os alunos da licenciatura, que é pagar a Álgebra Linear 2. Porque existem, não só pelo conteúdo em si do que é visto em Álgebra Linear 2, que tem coisa muito interessante mesmo. Eu diria que mais interessante até do que as coisas que a gente vai ver aqui em Linear 1, né? Dependendo do ponto de vista, para mim, por exemplo, eu acho mais interessante os conteúdos de Linear 2 do que os de Linear 1. Mas é por causa do aprofundamento que a gente acaba fazendo na teoria. E aí é do meu gosto, entendeu? Mas não só pelos conteúdos que vocês vão ver em Linear 2, mas também porque existem outras disciplinas que são muito importantes e que seria muito interessante que vocês fizessem, outras que são optativas também para a licenciatura, e que tem Linear 2 como pré-requisito. Por exemplo, eu acho que EDO, Equações Diferenciais Ordinárias, se eu não estou enganado, Linear 2 é pré-requisito, certo? Eu não me lembro direito se geometria diferencial também tem Linear 2 como pré-requisito. Existem outras disciplinas que são muito importantes, muito interessantes, o que não quer dizer que sejam simples e tal. E dizer que e dizer isso também não quer dizer que sejam difíceis, né? Enfim, embolou aqui, né? Mas que seria extremamente importante para a formação de vocês, essas outras disciplinas, mas elas têm Linear 2 como pré-requisito, se eu não estou enganado. Aí seria interessante fazer, certo? Abre Beleza? turma à noite ou só à tarde? Linear 2 eu acho que só abre à tarde. Porque como ela é obrigatória só para o bacharelado, aí obrigatoriamente tem que ter uma turma à tarde, porque o bacharelado, as aulas são só de manhã e de tarde, né? Pela grade curricular dela. Não existe aula à noite para o bacharelado. Aí, para poder botar uma turma de Linear 2 à noite, você teria que botar duas turmas. E aí não. É muito difícil ter. Muito difícil. Para não dizer impossível. Certo? Provavelmente o departamento nunca vai colocar uma turma de Linear 2 à noite.
Vai colocar de tarde e aí só os alunos da noite que tiverem interesse é que vão acabar fazendo. Se puderem também, né? Mas enfim. Bom, chega de historinha. Faltam 3 minutos para terminar a aula, mas quer dizer, a aula em si já terminou, né? O resto foi lorota. Então, em caso de dúvidas aí, podem perguntar lá no grupo. O grupo está bem paradão, né? Não tem problema movimentar o grupo, não. Certo? Então, tenham todos aí uma boa tarde. Até quarta-feira. E tchau para vocês. Obrigado pela aula, professor. Tenha uma boa tarde e até quarta. Valeu, professor. Falou.